tocando os corações, Senhor, transformando nossos corações, mudando nosso coração, Senhor, na verdade, na santidade, na eternidade, na certeza do céu, na certeza de Deus, que Deus está conosco, Deus está presente, Deus está aí, meu irmão, Deus está no meio de nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nessa canção aqui, já pega a tua palavra aí, você que está aí do outro lado. Se você tem a tua Bíblia, já pega a sua palavra. Nós vamos escutar a palavra de Deus daqui a poucos instantes. Palavra de Deus, é a boca de Deus falando com cada um de nós. Deus está aqui. E aí também, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Jesus está aqui, e aí também, Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, agindo no meio de nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Maria está aqui, Maria está aqui, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vai dizendo obrigado, Jesus, pela tua presença. Escreva aí nos comentários. Obrigado, Jesus, pela tua presença no meio de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa eu chamar o irmão Divaldo aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegria, irmãos e irmãs, cada um que nos vê, nos ouve, nessa live do grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Mais uma terça-feira, retomarmos a esse lugar de graça, a esse lugar de bênção, a esse lugar onde Deus tem nos falado, a esse lugar onde Deus tem tocado os nossos corações há anos. E nessa noite não será diferente. Nessa noite é a mesma graça que é derramada
ao longo de todos esses anos. Por isso eu convido você, amado irmão, amada irmã, que já acompanhou a oração do Santo Terço, que já estava conosco neste louvor, a nós deixarmos com que agora a palavra de Deus venha selar tudo isso que Deus já operou no nosso coração. Por isso eu convido você a tomar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 6. Para quem tem a Bíblia da editora Ave Maria Média, a página é 1353. Evangelho de São Lucas, capítulo, versículo, página 1353, a Bíblia Média da Ave Maria. Diz assim o texto de São Lucas: a cura de um homem de mão seca. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele estendeu e lhe foi reestabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e se indignavam uns com os outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, você que nos acompanha, você que é seguidor deste canal, você que é participante desse grupo de oração, você que depois desse período de pandemia sintonizou, entrou em contato pelas redes sociais com o nosso grupo de oração Maria Mãe da Igreja, você que talvez esteja pela primeira vez vendo essa live, ou talvez que vai ouvir porque alguém possa enviar a você, eu quero convidar você nessa noite para que a palavra de Deus, para que Jesus pelo Espírito Santo toque profundamente o nosso ser, que Ele possa operar graça na nossa vida, como a canção que o Wilson ministrou aqui, a cada dia subir degrau, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos totalmente transformados pela graça, pela misericórdia de Deus. É isso que Deus quer, é a proposta do Evangelho, é para isso que Cristo veio. Veja, irmãos, nesse texto, vai dizer, em outro dia, Jesus, num dia de sábado, entra em uma sinagoga. E o que era uma sinagoga? Sinagoga era o lugar onde a palavra era pregada. Sinagoga era a igreja. E é interessante que todas as vezes que Jesus entrou na sinagoga, Jesus encontrou pessoas necessitadas da graça e da misericórdia de Deus. Diz a Bíblia que Jesus entrou na sinagoga um dia, e lá na sinagoga, escutando a palavra, havia um homem endemoniado. Diz também que Jesus entra na sinagoga e encontra uma mulher encurvada, e aquela doença daquela mulher era um espírito maligno que aquela mulher tinha. Perceba que na sinagoga, na casa de Deus, no lugar onde a palavra era pregada, enfermos, na alma, no corpo e no espírito. Perceba, irmãos, que Jesus é o Deus que cura o corpo, a alma e o espírito. Todo operar de Jesus, toda manifestação de graça de Jesus é para transformar e sarar o homem na sua totalidade. É o homem todo, não são só partes da vida do homem, é toda a vida do homem. E é interessante que cada um desses casos
dessas pessoas, 2 homens e uma mulher, dentro da sinagoga, Jesus opera de uma forma diferente com cada um. E nessa aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a realidade desse homem. Diz assim, que achava-se ali um homem, e é interessante que São Lucas deixa claro, Mateus também narra essa história, Marcos também narra essa história, mas São Lucas, que era médico, ele pega esse detalhe, era a mão direita, a mão forte. A mão desse homem era uma mão inútil. A mão desse homem era uma mão paralisada. Esse homem tinha uma deficiência física na mão. E é interessante, irmãos, que é bom a gente saber disso para que a palavra possa ser mais clara para nós. Este homem, com certeza, sempre escondia essa enfermidade. Por quê? Porque quem tinha uma enfermidade, quem tinha uma deficiência, não podia entrar na sinagoga. Era excluído. Mas esse homem estava lá, mesmo com essa enfermidade, mesmo correndo o risco de ser visto pelos sacerdotes ali e ser colocado para fora, ele estava lá dentro. E é interessante, irmãos, que vai dizer que os escribas e os fariseus observavam Jesus. Perceba, este homem frequentava a sinagoga constantemente, mas as pessoas da sinagoga não o viam. As pessoas da sinagoga o ignoravam. É interessante que quando Jesus entra na sinagoga, Jesus enxerga esse homem. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: Deus, Cristo Jesus, vê você. Aonde você está, com a deficiência que você tem, com a realidade que você está passando. Talvez os homens da sinagoga, talvez as pessoas da sua casa não te veem, mas Deus vê você. Aleluia. Ele enxerga você. Glória a Deus. Perceba aqui que as pessoas viam aquele homem entrar e sair, mas ninguém percebeu que havia nele uma deficiência. Ninguém percebeu que havia nele uma realidade desfavorável. Mas Cristo Jesus, o nosso Deus, nada passa desapercebido por ele. Os olhos de Deus veem todas as coisas. Os olhos de Deus estão voltados para todos os seus filhos. Por isso, nessa noite, é preciso que você entenda aí, independente da realidade que você está vivendo, do problema que você está passando, isso não é ignorado por Deus. Deus não é indiferente a isso. Mas esses homens que estavam na sinagoga observavam Jesus, para ver se Jesus ia fazer um bem para aquele homem, porque no sábado era proibido. E perceba que Jesus, diz a Bíblia, conhecia o pensamento deles. Jesus conhece o meu, o pensamento de nós 5 que estamos aqui nessa casa. Jesus sabe os seus pensamentos. Jesus sabe o que você está pensando nesse exato momento. Jesus sabe todas as coisas. Ele é Deus. E é interessante, irmãos, que Jesus, que conhecia o pensamento deles, nem olha para eles, olha para aquele homem que tinha uma necessidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Aqui eu quero convidar você, irmão, irmã, você que me vê, que me escuta, você, irmão de grupo de oração, talvez você que nem saiba qual é a realidade de um grupo de oração, mas está ouvindo. Perceba que Jesus tem uma metodologia. Jesus tem uma forma de operar na vida de cada um de nós. E Ele quer operar na vida de cada um de nós. Com cada pessoa, Jesus opera de uma forma. Porque Ele encontrou 3 na sinagoga. Um endemoniado, a mulher encurvada, e agiu de uma forma na vida de cada um. E Ele vai agir na sua e na minha também. Agora, irmão, preste bem atenção. Jesus vai dizer no versículo 8... que conhecia os pensamentos deles, disse que tinha a mão seca. Levanta-te. A primeira coisa, Jesus percebeu que aquilo que aquele homem carregava fazia com que ele ficasse prostrado. Jesus enxergou naquele homem prostração. Aquele problema externo, aquele problema físico, fez com que aquele homem estivesse prostrado. E a primeira coisa que Jesus falou para ele: levanta. É isso que
essa noite levantar a mim e a você. Veja, Jesus não curou ele imediatamente. Jesus não foi direto no problema dele. Jesus foi na causa que estava dentro dele. Por causa daquilo, ele estava prostrado. E Jesus disse: levanta. E o que Jesus está dizendo para você? Talvez tantas coisas que atingiu você. Talvez tantas coisas que feriu você. Tantos acontecimentos um atrás do outro fez com que você se prostrasse. A ordem de Deus pela palavra para nós: se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Perceba que não eram as pessoas que eram indiferentes, não eram as pessoas que estavam ali só para observar, era Cristo falando com ele: levanta-te. E interessante, irmão, que ele vai dizer o texto, que Jesus diz: levanta-te e põe-te de pé aqui no meio. Jesus, esse homem, estava num canto, esse homem estava escondido, e Jesus fala assim: ó, aqui no meio. Primeira coisa que Jesus opera nesse homem: tira ele do esconderijo dele. A primeira coisa nesta noite que o Senhor quer: tirar eu e você do nosso esconderijo. Porque os acontecimentos externos, as coisas que acontecem comigo e com você, tem feito com que a gente se esconda. Veja, um homem escondido dentro de casa. E quantos nessa noite? E quantos que estão dentro de casa, mas escondidos? Perceba que Jesus tira ele do esconderijo dele e coloca ele no centro. Jesus está indo onde você está escondido. Jesus está aí, indo aonde você se escondeu. E atrás de quantas coisas eu e você estamos escondidos? Por causa dos acontecimentos, por causa das coisas que carregamos. Jesus está tirando você do seu esconderijo nessa noite. É interessante, irmão, que Jesus fala: levanta e põe-te de pé. Veja, Jesus não pegou nele, as pessoas não pegaram ele, a ordem de Deus, a palavra de Deus deu condições para esse homem levantar. E eu quero dizer para você que a mesma palavra que Jesus operou para esse homem é a palavra que Jesus está operando agora. Então tem poder para colocar você de pé. Agora é uma questão de fé. Jesus entra lá, e ainda Jesus não tinha se manifestado como Messias, e lança uma palavra para aquele homem. E crendo naquela palavra, aquele homem tem uma postura, aquele homem tem uma atitude. E nessa noite o Senhor nos chama a uma atitude. Nessa noite o Senhor sabe onde você está escondido. Qual é o seu esconderijo? Aonde nós estamos escondidos? Veja, eu estou aqui nessa casa, nesse lar. Aqui habita uma família. Esposo, esposa, filho. Como é que pode esses homens e essa mulher se esconder dentro da própria casa? Perceba, irmão, escondido dentro da igreja. E quantos de nós também dentro da igreja escondido? E quantos de nós escondido no trabalho? E quantos de nós escondido no casamento? Tendo uma deficiência, a gente se esconde. O que fez esse homem ficar escondido? A deficiência, o problema que ele tinha. E quantos de nós dentro de casa? E quantos de nós, na nossa relação matrimonial, pais e filhos, por causa do problema a gente se esconde? Quantos louvando a Deus? Quantos dizendo: ah, eu creio em Deus, eu isso, eu aquilo, mas escondido? Veja, escondido na casa de Deus. Mas, irmãos, e você que me escuta nessa noite, é Cristo dizendo: sai dessa realidade e vem para o meio. Irmãos, pensa como foi para esse homem olhar para todas as pessoas e falar: agora vai todo mundo descobrir o meu problema. Agora não tem mais jeito. Como é que vai saber? Todo mundo vai ficar sabendo. Veja quantas coisas que você carrega e esconde no seu coração. Quantas coisas que a Regina, que o seu Elcio esconde na sua mente. Isso que está escondido maltrata, isso que está escondido gerou complexo de inferioridade. Isso que está escondido gerou vergonha para esse homem. E quantas coisas que nós temos vergonha. Por quê? Porque nós escondemos. E isso faz mal. Mas Cristo nessa noite quer que a gente apresente. O que você precisa apresentar para Jesus nessa noite?
É o seu coração? Não sei. É a realidade que você está vivendo no âmbito familiar, profissional? Não sei. Mas não pode mais ficar escondido. Jesus vai dizer para ele: levanta-te, põe de pé, aqui no meio. Aqui é uma noite para nós apresentarmos a Deus. Eu não sei, irmão Elcio, talvez alguma realidade esteja escondida no teu coração. Irmã Isaura, irmão Wilson, irmã Regina, mas nessa noite Cristo está falando: olha, não pode mais ficar escondido. Vem para o meio. Só assim pode ver manifestação de Deus para curar isso. Enquanto ficar escondido, Deus não pode operar. Por quê? Porque nós não apresentamos, nós guardamos. E é interessante, irmãos, que o texto continua dizendo que esse homem vai e põe. Ele se levantou e ficou em pé. Veja, ele simplesmente não se levantou, ele se levantou e ficou em pé. Veja, primeira coisa, já perdeu a vergonha. Segunda coisa, ali Deus já estava curando ele dos complexos dele. Veja, um mal externo, mas quantos males internos. Sim, ele tinha uma enfermidade, sim, ele tinha uma necessidade exterior, mas as necessidades interiores eram muito maiores do que as externas. E é isso que está acontecendo comigo e com você, irmão. Toda a cura de Jesus é para transformar. Jesus não cura por curar. Toda a cura que Jesus operou no Evangelho foi para transformar, não para atender demanda. E aqui Jesus estava transformando esse homem por dentro, primeiro. A cada dia subir degrau, para transformar. É isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Esposa que está escondida, marido que está escondido, filho que está escondido, profissional que está escondido, o Senhor quer curar o seu coração. Nós temos vergonha de tudo. As coisas que acontecem do lado de fora faz com que a gente crie vergonha do lado de dentro. Você quer ver? Quando nós estamos passando por crise financeira, dificuldade financeira, faltou dinheiro, tudo, as coisas, começa a passar necessidade. A primeira coisa que vem em nós, ai que vergonha. E a gente se fecha, ao invés de estender a mão, se expor e pedir ajuda para as pessoas. Essa vergonha é fruto do nosso orgulho também. Então você vê, por isso que nós estamos tão doentes. Então Jesus começa a operar dentro dele, para depois manifestar fora dele. E muitas vezes, irmão, a gente só se aproxima de Jesus só por causa da realidade de fora e esquece que a realidade de dentro é muito maior do que a de fora. E é interessante que vai dizer, ele se levantou e ficou em pé. E todo mundo olhando para ele. Imagino que até então ele ainda estava assim. E todo mundo olhando, o que esse cara está segurando na mão? Porque aquelas pessoas não sabiam o que ele tinha. E talvez o seu marido nem sabe o que você tem. Talvez o seu irmão, a sua irmã, o seu vizinho, a pessoa que você mais ama, nem sabe o que você tem. E está com você há anos, mas não sabe o que você carrega. E ali ele fica em pé. E aí no versículo 9, Jesus lança uma palavra para aqueles homens. Pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixá-la perecer. Aí lançando os olhos sobre todos, disse ao homem. Perceba, aqui há uma verdade que nós precisamos entender. Aos que estavam na sinagoga, Jesus só olhou. Ao necessitado, Jesus falou. Palavra. Aqueles que estavam ali só para observar, julgar, Jesus só olhou. É o juízo de Deus que vai vir sobre esses. Mas o necessitado, o verbo falou. E o que o verbo falou, irmão, é interessante que Jesus diz assim, ó, estende a tua mão. Estende. Revela o teu problema. Tira do esconderijo aquilo que te faz mal. Tira daquilo que está escondido aquilo que te fere. E apresenta a mim. Imagine como foi difícil para esse homem. Naquele momento, todos os olhares estavam em cima dele. Aí ele apresenta uma mão atrofiada, a mão direita
a mão do trabalho. Então a vida pessoal, profissional daquele homem era comprometida, porque ele não podia trabalhar e naquele tempo não tinha aposentadoria. Aquele homem carregava essa deficiência há anos. Dá-se a entender que ele não nasceu assim, mas pode ter sido um acidente, pode ter sido uma tragédia que gerou nele uma enfermidade. E isso trouxe tantas complicações para a vida dele. Mas perceba, irmão, ele teve que estender a mão. Uma vez, a mão que trabalha, a mão que toca, eu toco no meu irmão Wilson, a mão da relação. Veja, toda a vida daquele homem estava comprometida por causa dessa enfermidade. Veja, uma coisa ligada a... Jesus vai dizer para ele, estende, mostra. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo, mostra. Não esconda mais. Exponha a mim, apresente a mim. Apresente as tuas dores, apresente o teu coração. Irmãos, preste bem atenção. Quando Jesus vai dizer para ele, vem para o meio, esse homem teve que dar passos em direção àquele que estava chamando. Vou repetir, quando Jesus vai dizer, vem para o meio, esse homem teve que dar passos em direção àquele que estava chamando. Veja, ele deu passos em direção ao que chama. Ele não deu passos em direção ao feito daquele que chama. Então preste atenção. Antes de Deus operar, Deus está chamando você a dar passos em direção a Ele. Deus está chamando você, dê passos em direção a mim. Mas infelizmente hoje, Regina, nós queremos só dar passos em direção aos feitos de Deus, ao operar de Deus em favor de cada um de nós. E por isso que cada vez mais nós damos passos e continuamos com o coração sem ser transformado. Porque os passos que nós damos é somente passos no interesse de que as realidades de fora sejam transformadas ou mudadas. Mas esse homem não. Ele deu passos em direção a quem o chamou. E é interessante, irmão, que a Bíblia diz que a mão dele era seca. Aqui é outra coisa que nós precisamos entender. O que secou na sua vida? Sim, esse tempo que nós estamos vivendo, essas confusões, essas bagunças, ninguém entende ninguém, o mundo está de cabeça para baixo. Quantos homens e mulheres secos, pais secos, filhos secos, irmãos de comunidade, irmãos que professam fé, é uma secura que só. Corações secos, irmão, e poço sem água não serve para nada, é um buraco só. E isso que muitos dos nossos corações está, um buraco. E um buraco é a mesma coisa que um abismo. Quanto mais seco eu fico, mais abismo eu me torno. E carregamos. E quantas situações que ao invés de eu fornecer água para o meu irmão Elcio, eu mato ele de sede. Por quê? Porque eu estou seco. Irmãos, o que secou no seu coração? Nessa noite, irmão, nós temos que apresentar a Deus, nós temos que estender a nossa secura a Deus, para que Ele possa transformar o nosso coração. Os passos que esse homem deu foi em direção a Deus, não aos feitos de Deus. Hoje as seitas ensinam os homens a buscarem os feitos dele. E quanto mais buscam os feitos de Deus, mais secos são. Se tornam avarentos, soberbos, egoístas, arrogantes, cheios de si mesmo. Então veja, o feito deveria transformar, mas está piorando. Irmãos e irmãs, nessa noite, nós precisamos pedir que o Espírito nos convença. Porque nós estamos perdidos dentro de casa. Nós estamos escondidos dentro de casa. Eu sou casado há 22 anos, escondido. Eu tenho um emprego escondido. Eu tenho um grupo, uma comunidade, um ministério escondido. Mas essa noite ele está tirando eu do meu canto. Ainda tem uns que falam assim, deixa eu no meu canto, seu Elcio. Deixa eu quieto no meu canto, seu Elcio. Mexe comigo não. Só eu sei como eu estou. Esse é um dos grandes problemas. Cada um de nós quer fazer que os nossos motivos sejam maiores do que as verdades de Deus.
E por isso que não tem transformação. Porque os seus motivos não são maiores que as verdades de Deus. Os meus motivos, sim, eu não estou ignorando os seus motivos, mas os meus e os seus são maiores que as verdades de Deus. Esse irmão aqui tinha motivo, Wilson? Todos os motivos. Mas as verdades de Deus foram maior do que os motivos dele. E por isso ele foi curado. E por isso ele foi libertado. Mas quando nós vamos falar, quando a palavra vai falar com você, a primeira coisa eu vou falar, mas eu sei o que eu passei. Mas só eu sei o que eu estou sofrendo. Só eu sei o que eu fiz para esse homem. Só eu sei. Veja, os seus motivos estão se tornando maior do que as verdades de Deus. E aí por isso você secou. Os seus motivos fez de você uma esposa seca. Os seus motivos fez de você um filho, um pai, um homem, um profissional seco. E essa secura levou você para o escondimento. E você está escondido nisso. Mas nessa noite, Jesus está te chamando por meio. Nessa noite, Jesus está chamando nós, comunidade, nós, grupo de oração, vem por meio. Você que me escuta, você que me vê, Jesus está chamando você por meio. Veja, primeiro vem por meio. Se apresente, depois estenda. Perceba que Jesus está expondo esse homem na liberdade dele. Sabe qual é o grande problema nosso, irmão? A gente quer apresentar aquilo que é aparente e esconder o que é real. Sabe como é o nome disso? Engano. E nós temos falado aqui toda terça-feira que nós precisamos romper com os nossos enganos. Essa realidade de rede social. A gente só quer mostrar as aparências e esconde o real. O real está seco. Está seco. Então, pela rede social, eu posso manter o meu engano. E isso que nós estamos vivendo, irmão, é uma grande tolice. Porque enquanto nós não apresentarmos o real, nós não vamos ver a fonte voltar da água. Enquanto você não entrar na realidade do seu casamento. Eu tenho dito isso às pessoas. Às vezes eu vejo as pessoas assim, ó, Deus vai restaurar o meu casamento. Eu falo, nunca. Porque o seu casamento é perfeito. Ruim é você e o seu marido no casamento. Matrimônio é sinal visível da graça de Deus. É bênção o matrimônio. Ruim ou é o marido, ou a esposa, ou os dois. Então Deus vai restaurar vocês. Porque o casamento de vocês é bênção. Outra coisa, irmão, preste bem atenção. Deus não tem propósito com o seu casamento. Deus tem propósito com a família. E eu só tenho graça diante de Deus porque o meu casamento vive para a família. Porque se for para viver para mim, é secura. Amado irmão, preste atenção nessa noite. Ninguém está ignorando a sua dor. Ninguém está ignorando a sua perda. Ninguém está ignorando as suas tribulações, as suas tempestades. Ninguém. Mas a palavra é maior do que os seus motivos. E aí Jesus olha para ele e vai dizer, estende a sua mão. Estende a sua mão. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula, ele estendeu. Veja, ação de Deus e cooperar humano. Veja, Jesus falou, estende a sua mão. Então veja, Jesus deu ordem. Então toda cura de Jesus, antes da cura, tem ordem. Esse é o grande problema. Nós estamos só buscando a cura e não estamos obedecendo as ordens. Por isso não estamos sendo curados. E aí, irmãos, nós precisamos achar um culpado. Eu na minha secura, a culpada é minha mulher. Eu na minha secura, o culpado é meu filho. Culpado é o presidente. Culpado é isso, culpado é o Covid. Culpado porque na minha secura eu não assumo a minha responsabilidade. Mas eu encontro um culpado. Eu encontro alguém para apontar o dedo. E as nossas relações se tornam difíceis. Esse homem teve que estender diante de todas as pessoas, diante de todo mundo, mas principalmente diante daquele que sabia que ele estava escondendo, Jesus. Nessa noite, não tenha medo. Talvez você esteja magoada com seu esposo.
Talvez você esteja com ressentimento de um parente, de um amigo profissional, de um irmão de igreja. Não esconda isso. Porque se você continuar escondendo isso, você vai continuar seco, seco, seco e pode morrer de sede. Perceba, ele não escondeu mais. E aí Jesus vai dizer, estende. Ele estendeu e vai dizer, e foi-lhe restabelecida a mão. Aquilo que era seco voltou a ter vida. Aquilo que estava morto voltou a ter sinais vitais. O que você precisa estender nessa noite? O que nós precisamos estender nessa noite? Amado irmão, amada irmã, é sério. Mais uma vez, quanta coisa escondida no nosso coração. Vou dar um exemplo assim. De amizade, assim, com o seu Elson, eu tenho quase 40 anos, 35 anos, mas de vida comunitária, nós temos 25 anos de comunhão. Imagine se eu vou escondendo essas probleminhas de anos, vamos escondendo, vira uma secura só a nossa relação. Vira uma secura só. E poço seco com poço seco só gera morte. Imagine no casamento, tu está prestes a completar aí, Elcio e Isaura, quase 50 anos. Imagine, vai escondendo, negócio, vai escondendo, vai secando, e cada vez mais o nosso semblante revela. Aí a gente precisa o quê? Fazer uma aparência para esconder a secura. Aqui, Jesus põe um ponto final numa realidade, primeiro, de dentro, na realidade externa, de fora. E nessa noite o Senhor quer transformar você a partir do seu coração. Nessa noite o Senhor quer transformar você a partir do seu entendimento. Nessa noite nós enquanto irmãos, nós enquanto comunidade, nós enquanto filhos de Deus, você que me escuta pela primeira vez, Deus quer transformar você, meu irmão e minha irmã. Os seus motivos não são maiores do que as verdades de Deus, do que a graça e a misericórdia de Deus. Esse homem estendeu a mão e ele foi curado. E nessa noite o Senhor quer nos curar. Nessa noite o Senhor quer nos libertar. Nessa noite Ele quer operar no mais profundo do meu ser. Presta atenção numa coisa. Entenda uma coisa. Deus é Espírito. Algumas pessoas têm dificuldade. Claro. Você percebe que esse homem estava cheio de complexos. Mas Jesus rompe com os complexos dele. Talvez você esteja aí complexada, envergonhada, desanimada. Esse homem também. Mas diante da palavra, mas diante de Jesus, ele vai rompendo com essas realidades que estão dentro dele. E aí ele tem uma transformação de corpo, de alma e de espírito. E é isso que o Senhor quer operar em nós nessa noite. Mas irmão, eu quero dizer algo para você. Jesus não fez nada daquilo que era para este homem fazer. A parte de Deus já está garantida. Só falta a nossa. E Deus não faz nada que é possível. Era possível ele sair do canto. Era possível ele se levantar. Era possível ele estender a mão. Então Jesus só pede o que é possível. Porque o impossível, que era trazer vida para aquele membro morto, Jesus fez. Então preste bem atenção. Aquilo que é possível é com você e é comigo. Agora não espere que Cristo, que a graça, que o Espírito Santo faça o possível. O possível é com Edivaldo. Nessa noite eu quero sair dos meus esconderijos. Nessa noite eu quero apresentar a Deus tudo que está seco dentro de mim. Talvez você está seco de perdão. Talvez você esteja seca de paciência. Talvez seu filho, seu marido, seu patrão, você ficava difícil. E você secou na sua paciência. Nessa noite, apresente ao Senhor. Para que Ele possa fazer de novo essa fonte seca
jorrar água. E essa água saciar você e os que rodeiam você. Que o Espírito Santo venha sobre nós essa noite. Que o Espírito Santo toque o nosso coração nessa noite. E que tudo que está ressequido, tudo que perdeu a vida na nossa vida, encontre graça diante de Deus. Encontre graça diante da misericórdia de Cristo. Meu irmão e minha irmã, não deixe que seus motivos atrapalhem a transformação que Deus quer operar na sua vida. Que os seus motivos, repito, que os seus motivos não sejam maiores que as verdades de Deus. E como aquele homem, que nós nessa noite possamos se levantar, vir para o meio e se apresentar. E a partir daí, deixar com que Deus opere, para que aquilo que perdeu a vida, tome vida na nossa vida. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, faça a sua oração nesse momento. Aí do outro lado. Deus no meu coração, Jesus. Transforma o nosso coração, Senhor. Meu coração nessa noite. Senhor, nos levanta, nos Tem põe no realidade centro. do lado de fora, mas Senhor, é do lado de dentro. como diz essa palavra, Do Senhor, lado de dentro é foi maior, pregado Jesus. aqui. Quantas vezes, Senhor, nós nos escondemos na igreja, nos escondemos no nosso trabalho, nos escondemos dentro da nossa própria casa, e nós queremos nesta noite sair desse esconderijo e ir para o centro, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, Se nesta noite. apresentar sem máscara na orando. tua presença. Olhe também, meu irmão, o que Se secou na sua apresentar vida, sem enfeite, o que sem, secou na tua vida, sem minha irmã, aparência. o que secou na tua Ó vida, meu Deus, irmão. nessa Fale com o Senhor nesse momento. Sim, seco, Jesus. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, levanta, meu Senhor. irmão. Nos levanta, Quantas Senhor. realidades Deus quer que levantar me fez cada um de prostrar, nós. Senhor. Sai da Oh, prostração, Jesus. meu irmão. Sai da prostração e se levanta nesta noite e vem para o meio, e vem para o centro. Escute a voz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Sim, Deus amado, transforma nossos corações. É aqui dentro, Senhor. meu Como Deus. irmão trouxe aqui, Senhor. Aqui dentro está mais Transforma enfermo, aqui aqui dentro dentro da está nossa mais vida, doente. Senhor. Oh, Sim, Jesus, opera no meu transforma coração, a minha Senhor. vida, Senhor. Os nossos corações, Senhor, que precisam ser mudados, Senhor. Aquele homem, Senhor, estava com vergonha. Ele estava escondido dentro da igreja. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Somos escondidos. Como o irmão disse aqui, apresente tudo para Deus. Não se esconda. Ele conhece os seus pensamentos. Como diz a palavra, meu irmão e minha irmã. Fale com Ele, apresente a Ele suas dores, apresente a Ele seus medos, apresente a Ele o que te preocupa, apresente a Ele, meu irmão. E deixe nesta noite Deus levantar você. Senhor, sela esta palavra em nossos corações, Jesus. Sela esta palavra em nossas vidas nesta noite, Senhor. Sela, Senhor, esta palavra. Meu irmão, fique de pé aí na sua casa nesse momento. Olhe para Jesus. Jesus olha para você nesse momento. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não se esconda. Cante essa canção comigo. Ele quer te atrair até Ele. Jesus quer te atrair, meu irmão. Deus quer nos atrair nesta noite. Aleluia, aleluia, Senhor. Bendito seja. Dê passos até Jesus, meu irmão. Caminhe até Jesus. Caminhe até Ele. E entregue tudo para Ele. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Deus fala pra você, eu te levantarei, eu te levantarei, amado,
te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Essa canção vai dizer: eu te levantarei. Mas eu digo para você ao contrário também. Levanta você, meu irmão. Aleluia. Levanta você, minha irmã. Aleluia. Levanta Aleluia, e dê o encontro do Senhor. Oh, é verdade, sem medo. Senhor. Entregue. É verdade, fala para Jesus: Jesus é eu. É eu que preciso de mudança. Eu preciso ser transformado. Eu que preciso dar passos. Eu que preciso caminhar até Jesus. Sim, Senhor. Eu preciso caminhar, Senhor. Eu sei que a tua palavra nos cura, que a tua palavra nos liberte. Mas para isso precisamos dar passos até o Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja a tua presença aqui no meio de nós. Aleluia, Jesus. Põe a mão no teu coração nesse momento. Aí do outro lado. Deixa cada dia, instante, Deus transformar o teu coração. Aleluia, Jesus. É dentro do Senhor. Aqui dentro o Senhor precisa ser mudado. Dentro de Como o mim. irmão disse aí, não é o teu matrimônio que precisa ser mudado. É você e o teu esposo. Não é eu não é meus pais que precisam mudar. Não é eu. É aqui dentro de nós que precisa ser transformado, meu irmão. Muitas vezes a gente olha um, olha outro, comenta de um e comenta de outro. E esquecemos de nós. Nós Precisamos ser eu pequei, transformados. só Senhor. eu pequei, meu pecado está Aleluia, diante Senhor, de Deus. transforma nossos corações Meu a cada coração, dia, Senhor. Senhor. A cada dia nós queremos, como o irmão trouxe aqui, como eu ministrei a canção, a cada dia subir degraus, Sim, a cada Senhor. dia, A Senhor. cada dia subir, A cada dia, degraus, passos, Senhor, do perdão, degraus passo do de amor, cada vez, meu degraus da Deus. paciência, degraus, Senhor, subir degraus. Aleluia, Arranque de nós, Senhor. aleluia. Arranque de nós todo esse medo. Arranque de nós, Senhor, toda esta preocupação, Senhor, esta vergonha. Fale com Deus, irmãos, fale com Deus, fale com seus irmãos, fale com tua família. Não esconda nada, meu irmão, não esconda nada de Jesus, não esconda nada do Senhor. Aleluia, Jesus. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a lutar. Testemunho fiel, a cada dia subir degraus para alcançar. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a lutar. Testemunho fiel, a cada dia subir degraus para a vitória alcançar. Vai dizendo obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Bendito Senhor. Deus, de graça, de Agradecendo a Deus, misericórdia, irmão. Cristo Jesus. Vai agradecendo a Deus por essa palavra. Bendito Deus, Diga aí Cristo obrigado, Jesus. Jesus. Escreva Deus aí de obrigado, graça, Deus de Jesus. misericórdia. Bendito seja Deus. Deus bendito para seja sempre. o teu nome, Jesus, Jesus, por esta palavra. Jesus. Porque o Senhor falou conosco. Glórias a ti, Te Senhor. louvamos e te agradecemos, Glórias Senhor. a ti, Jesus. Bendito seja por esta palavra. Eu convido a você, meu irmão, compartilhe esta live, compartilhe esta palavra com os seus irmãos. Claro que você que está aí do outro lado precisa ouvir, mas eu sinto no meu coração que muitos precisam escutar esta palavra que foi trazida para nós nesta noite. Compartilhe, marque alguém e diga: escuta esta pregação. Deus quer falar com você também. Faça isso. Deus quer falar. Deus está falando. A cada dia, como diz essa canção, a cada dia subir degraus. Deus abençoe você, meu irmão que rezou conosco. Deus abençoe você, minha irmã. Fiquem todos na paz de Jesus.
Vamos permanecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos encerrar cantando. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a lutar. Testemunho fiel, a cada dia subir degraus, para a vitória alcança. Eu sempre tenho o costume, depois de escutar a palavra novamente, todos os louvores, eu convido a você também, escute de novo essa pregação. Tenho certeza que todas as vezes que a gente escuta uma pregação de uma palavra, Ângela, Rosa, todos os irmãos que estão aqui, toda vez que a gente escuta a pregação, Deus vem falando algo diferente em nossos corações. Deus vem mudando nossos corações, vem transformando. Eu tenho certeza que depois, se eu escutar essa pregação de novo, algo de novo vai brotar dentro do meu coração. Aleluia. E vai brotar dentro do teu coração. Aleluia, também. Jesus. Fiquem com Deus, meu irmão. Até amanhã às 3 horas do Terço da Misericórdia, se Deus quiser.